Boa noite, meu povo do agro. Boa noite. E hoje eu vejo aqui ao meu lado um jovem, um pouco mais velho que eu. Somos jovens, né, Elias? Não, nem tanto. E com toda certeza, um jovem com o espírito de um senhor muito sábio, né? Porque o que nós vamos começar a partir de agora não é uma história qualquer, né? Uma história de quem teve um olhar diferente, uma visão diferente, uma visão empreendedora diferente. E eu começo, Elias. Bom, deixa eu só fazer um agradecimento aqui. Eu me sinto honrado em estar aqui conversando com vocês no dia de hoje. Michele me ligou e eu estava até na estrada voltando de uma fazenda. Olha, se eu puder contribuir com alguma coisa, adorei o espaço aqui, viu? Vocês estão de parabéns, Michele e Cíntia. Muito bom, muito boa iniciativa. Acho que é uma coisa que pode mudar o destino de muitas pessoas. Você poder contribuir com o destino das pessoas, lógico, um bom destino é sempre gratificante. E eu estou aqui para servir vocês, o que eu puder agregar algo para vocês, e eu gostaria que me perguntem aquilo que vocês desejam. Se eu puder fazer algo que possa ser construtivo na vida de vocês, como o Ismael está falando, eu já estou de passagem, né, Ismael? Eu pensei, né? Eu falei isso hoje mais cedo para Michele, que assim, novas energias estão assumindo as posições e a gente pretende contribuir, construir que essas novas pessoas tenham mais velocidade que a gente teve, né? Que o caminho até aqui, eu falo que foi mais ou menos igual você ver reprise de jogo, né? Você não, só viu o resultado, você não viu ninguém correndo e suando, né? Então é um negócio gratificante, mas é um negócio desgastante. E o que a gente puder economizar para as novas gestões, acho que é o nosso papel. Vamos lá? Maravilha. Elias, então assim, veio o pensamento, né? Quem que é o Elias? Quem que é essa pessoa que poucos conhecem, né? E antes da gente chegar lá na vertical, né? Eu queria que você contasse para nós quem que foi o jovem Elias antes do primeiro caminhão e como que foi aquele start para você começar a empreender, a sua veia empreendedora. Eu acho que a pessoa, acho que ela já nasce empreendedora, né? Ela se demora a descobrir o empreendedorismo. Eu era empreendedor nato, vendia picolé, engraxava sapato, lavava carro dos vizinhos, vigiava a casa para eles irem para a praia. Então, assim, isso já era um empreendedorismo nato, e sempre muito organizado, como a Poliana mesmo falou, com a minha vida pessoal, com minhas finanças. Eu tive o prazer de comprar minha primeira bicicleta, eu tinha 10 anos. Eu juntei meu dinheirinho, comprei minha bicicleta, então, sempre independente. Então essa vida de empreendedorismo veio de infância. Eu nunca tive nada a reclamar. Eu acho que no mundo de hoje, né, nos bullings de hoje, menino pobre, de origem humilde, a cor mais ou menos, mas assim, nunca entregando, né? Então tive a infelicidade de perder meu pai com 13 anos, morreu num assalto, era caminhoneiro. Saí da escola aos 16, para nunca mais voltar, minha ideia era voltar. E fui trabalhar e, consequentemente, comprei um caminhão e me descobri operando aquele caminhão que tinha um mercado muito maior do que simplesmente dirigir caminhão, né? Então eu comecei atendendo empresas de semente e descobri que as empresas de semente, além de contratar caminhões, eles precisavam contratar outras atividades. E assim, na maioria das vezes eles não sabiam nem que eles estavam necessitando, né?
Eles tinham uma demanda que eles não sabiam que eles tinham uma demanda. E o conhecimento dessa atividade, eu fui interagindo muito com esse mercado e eu consegui descobrir que esse mercado tinha outras necessidades, que a semente precisava de despendoamento. Na época era feito manual, também fiz despendoamento manual para eles, mas também importei a primeira máquina de despendoamento mecânico. Eu com, sei lá, uns 25, 26 anos, eu fui para os Estados Unidos importar a máquina. Não sabia nem para que lado era, né? Fui andar de avião a primeira vez indo para os Estados Unidos para importar a máquina. Então foi um negócio diferente para mim, né? No mínimo diferente. Então, nesse contexto, surgiu a Transgrãos. Nesse contexto, a Transgrãos ela surgiu do migração CPF CNPJ em 94, né? Mas eu já fazia o atendimento desde 91. Meu primeiro contrato com meu primeiro cliente, que inclusive é cliente até hoje, né? São 30 anos como cliente, começou em abril de 91. Aí tivemos, inclusive eu estava lembrando a Michelle, eu comprei um caminhão do pai dela, GMK 2063. Olha só. Um 23 azul, que ficou lá comigo lá uns 3, 4 anos, depois eu revendi. Então assim, a Transgrãos ela foi aumentando frotas, né? E no 94, devido à necessidade de montar um CNPJ para contrato, nasceu a Transgrãos. Maravilha. Só pegar um gancho que você falou, eu acho que assim, você teve um insight e um espírito de líder mesmo, porque se você tivesse focado exclusivamente em prestar aquele serviço, você não estaria atento às oportunidades que existiam, né? Que nem mesmo os clientes sabiam que precisavam, né? Então isso foi importante para o seu negócio começar a tomar dimensões maiores, né, Elias? Você falou assim, o cliente não sabia que ele precisava disso. Sim, na maioria das vezes o cliente também está ali bitolado na atividade, sempre fez daquele jeito, né? E eu sempre tive muita curiosidade em pegar e ver maneiras diferentes de fazer, né? Foi por isso até que a gente importou a primeira máquina de tirar pendão de milho, que era um trabalho feito 100% manual, né? Maravilha. Elias, existe uma frase muito conhecida por todos nós, que é a frase ordem e progresso, que está na bandeira brasileira. E eu vejo alguns empresários falando que é o seguinte, uma empresa, se ela quer atingir novos patamares, altos patamares, a gente tem que pensar de forma inversa. Vamos primeiro progredir, ou seja, crescer, para depois ter a ordem, que seria a organização. Eu queria saber se você concorda com esse pensamento, porque sim, a gente está pensando, voltando lá atrás, que você começou numa expansão muito grande, né? Você foi aproveitando as oportunidades, seu negócio foi crescendo. Como que foi isso aí? Como é que você viu o seu negócio tomando grandes dimensões e o que você fez para organizar isso, né? Como eu disse no início, eu sempre fui muito organizado, né? Na verdade, eu acredito mais como é na bandeira. Ordem depois do progresso. Porque se você cresce de maneira desordenada, depois consertar isso pode ser traumático, né? Apesar de métodos, vamos falar assim, nada modernos, né? Mas sempre tive uma organização muito grande, principalmente com finanças, né? Lá desde a internet de escada, né? Aquele negocinho com aquele barulho chato, a gente sempre teve ali, naquela época não tinha ERP, né? Era no Excel. Apesar dos ERPs super modernos, hoje não deixam uma planilhinha de Excel de lado, né? Eu sempre tenho a minha lá. Mas eu acho que realmente você precisa se organizar, como a Poliana mesmo disse, e muito bem dito, né? Se você não consegue se organizar, você não vai conseguir organizar empresa nenhuma. Você precisa ter disciplina, você precisa ter organização. Empreender, você tem que empreender até com os filhos, né? Hoje eu tenho 2 moças, né, que eu tenho que empreender para eu carregar elas. Então eu tenho que pegar e fazer toda uma estratégia para elas pegar e sair comigo, senão eu não consigo. Isso também é empreender. Então você tem várias formas de empreender e essa é uma delas. Eu acredito mais no ordem e progresso.
Maravilha. Deu certo, né? Olha, ordem, progresso e muita persistência sempre vai dar certo, pode ter certeza. Falando em persistência, a gente sabe que nem todo negócio, né, Elias, ele é um mar de rosas, né? As pessoas às vezes vêm aqui, observam aquele negócio que ao decorrer dos anos deu certo e falam assim, foi sorte. Pegou uma fase boa, né? Então a gente sabe que ao decorrer da trajetória existem pedras pequenas, existem pedras grandes, aquelas pedras que são impossíveis de retirar do caminho, a gente tem que dar a volta, pular, ou pegar uma nova estrada, né? E dentro de todo esse percurso seu, Elias, quais foram os momentos mais marcantes para você, que eu acredito que eu tenho a certeza que você nunca pensou em desistir, mas aqueles momentos que você teve que ter uma resiliência muito grande, de respirar e falar assim, não, eu estou preparado para dar a volta, porque o meu propósito é aquele, o meu objetivo é aquele. Você falar em sorte, eu sempre fui um cara muito de sorte. Eu tive muita sorte de gostar de levantar cedo, tive muita sorte de gostar de trabalhar, de me sentir bem no meu trabalho. Isso é sorte, não é? Acho que o conceito de sorte, eu sou um cara de sorte. Eu levanto às 4 para ir viajar e eu não reclamo, eu estou achando que aquilo ali está ótimo. Um dia maravilhoso, um dia todo pela frente. Isso é muita sorte. Eu tenho muita sorte de ter uma saúde boa, tenho muita sorte de ser muito resiliente. Chega a ser teimoso, né? Assim, acaba sendo até uma ignorância, né? Às vezes. Momentos difíceis dentro da vida empresarial, dentro da vida pessoal, a gente sempre passa por momentos traumáticos, né? O que você não pode fazer é desistir do seu objetivo, né? Como a Poliana falou, você não pode desistir do seu sonho, né? Chegou na padaria, não tem, vai na outra, né? Mas nunca desista do seu sonho. Acho que... Teve aquele momento pauleiro, assim, que você falou assim... Momento pauleira... Esse aqui... Olha, eu passei uma fase que... Ela, na verdade, assim, você tem que entender de várias maneiras. Para mim foi muito construtivo, né? Eu tive... Tudo que eu construí de 91 a 94, eu pedi em 95 a mudança do plano do governo. Então, eu que estava numa situação, de certa forma, confortável, né? Ali no 94, no 95 eu estava trabalhando com boia fria, né? Eu virei gato. Eu fui para Bahia buscar boia fria para poder tirar pendão de milho. Foi aí que eu vi que o mercado tinha necessidade de fazer isso de maneira mecanizada também, né? Mas enfim, foi uma fase difícil, uma fase recém-casado, com 22 anos, quebrado. Ou seja, eu vendi tudo que tinha conquistado até aquele momento, e fiquei devendo a metade ainda, né? Que eu vendi tudo e não deu para pagar a metade. Então tive que recomeçar. Só que eu não estava recomeçando do zero, né? Porque eu já tinha conhecimento, então eu já tinha bagagem. Eu não tinha dinheiro, mas tinha bagagem. Então, por isso que eu falo assim, foi um crescimento muito grande, assim, eu ter passado essa dificuldade, até para medir um pouco melhor o risco, né? Eu fui naquele, é um ditado antigo, né? Calça de veludo, bunda de fora, né? Aí nesse caso deu errado, virou bunda de fora. Mas assim, como eu disse, eu não desisti do sonho, mudei de padaria e continuei a trabalhar. Como não tinha mais caminhão para eu conduzir, eu aluguei um ônibus, ia na Bahia, punha na rádio, pegava boia fria, trazia, operava por esses mesmos clientes, até tirar o nariz fora d'água, né? Então foi uma fase difícil, foi uma fase que eu trazia até preocupação para minha família, né? Que eu virei uma máquina de trabalhar, né? Eu não dormia, era um negócio... Eu queria tirar o atraso, né? Tanto é que eu fui de 70 quilos a 55 quilos, em menos de um ano. Então, assim, é um negócio que, assim, gerou um desgaste naquela época, mas valeu a pena. E me trouxe muita experiência. Hoje eu já
consigo mitigar os riscos e, às vezes, avançar com um pouco mais de cautela, né? Os quilos voltaram, né? Os quilos voltaram e me passam um pouco, né? Vem com juro. Normalmente vem com juro. Elias, teve algum ponto, assim, se você for olhar para trás, tipo assim, nossa, se eu tivesse feito aquilo, ou se eu não tivesse feito aquilo, seria melhor? Eu falo para quem quer empreender que é melhor arrepender do que fez do que não fez, né? Se fez e deu errado, conserte. Se não fez e perdeu a oportunidade, lamentar de quê? Né? Eu acho que a vida te encaminha coisas que você nem imagina que vai acontecer, né? Eu, por exemplo, normalmente me aparece limão, faço limonada, né? Ultimamente eu virei pecuarista. Nada a ver. Eu, para saber se era boi ou vaca, tinha que levantar o rabo, né? Entender ali o que é. Então, nada a ver. Não tinha nada a ver com o negócio. Fui mexer com floresta, me deram uma dica. Põe bezerro no meio da floresta para manter a floresta limpa para evitar fogo. Depois você vende os bezerros e ainda faz uma receita, né? E assim eu fiz. Vendi esses bezerros já recriados com confinamento. O confinamento quebrou. Para eu receber minha conta, eu tive que arrendar o confinamento. Eu virei pecuarista. Então, você pegar e falar, vai empreender, você vai pegar e montar um business plan. Você não consegue fazer um business plan da vida. Você tem que se adaptando. Você vai tropicando o negócio e fala assim, opa, aqui deu uma acertada aqui, uma errada ali, e assim, eu posso dizer que eu erro na casa de 90%, né? De cada 10 coisas que eu faço, 9 dá errado. Uma que deu certo pra caramba. Então, estamos no lucro, né? Mas a maioria dá errado. Isso aí vocês não têm vergonha de errar. Isso aí, já tive posto de gasolina, deu pau. Empresa de carga fracionada, deu pau. Empresa de plantio de pesquisa de semente, também não deu certo. Então, assim, um monte de coisa que eu fiz deu errado. Isso ninguém vê, né, Elias? Oi? Isso ninguém vê, né? Tem ditado para isso também, né? Que vê pinga, né? Não vê tombo, né? Não é fácil, então, assim, eu falo que empreender é uma adaptação ali. Você tem que... Eu falo que não tem ninguém errado nem lugar errado, né? Talvez você está trocado de posição, né? E se você esteja num lugar que deu um problema, estude o problema. Talvez aquele problema vire uma oportunidade. Eu tenho uma empresa que aconteceu, assim, eu estava tendo muito acidente, eu tinha que levar milho da região do Noroeste para o Paraná. Então, assim, nós estamos falando de 1.700 quilômetros. Aí o cara, ninguém consegue fazer uma viagem dessa sem dormir. Aí só que tinha que ir direto, semente não... Você tem um tempo limite para ela ficar fora do pé antes da indústria, né? Então, dava muito acidente, eu tive que estudar uma maneira de pegar e resolver esse problema. O que eu fiz? Eu fiz uma fábrica mais próxima dos polos de semente, que é Paracatu. Então, o negócio, nada a ver. Negócio, para aquela época, nada a ver, né? Hoje é uma rachada, mas naquela época eu fui taxado, ora como burro, ora como doido. Doido é melhor que burro, viu? Elias, você tem dado aí várias dicas aí, muito bacanas, muito preciosas. Eu queria que você continuasse nessa linha aí. O que um empreendedor não pode fazer, na sua opinião? O que o empreendedor não pode fazer? Desistir. Eu acho que é como desistir das pessoas, desistir da vida, desistir do seu sonho. Muda de padaria, né? Eu acho que o empreendedor que desiste, assim... Lógico que você tem que fazer algumas adaptações, gente, né? Porque o negócio tá dando errado, você... vou ser persistente. E vai ali no erro. Não, muda. Estuda o seu negócio, conheça o seu negócio, se conheça, né? Eu acho que é uma dificuldade muito grande que às vezes a gente tem, é até de se conhecer, né? Saber se é aquilo mesmo
que você queira, né? Se você vai dedicar tanto para quê, então eu acho que precisa, é essencial se conhecer também, ter um autoconhecimento, o Poliano mesmo diz, saber seus limites, né? E, não está dando certo? Mude, adapte. Pode acordar tarde também não, né? Aí depende, né? Depende do fuso, né? Depende do fuso. Se você empreendeu em outros horários, não é problema, né? Pode acordar às 8, tem que dormir às 4 da manhã, né? Beleza. Na verdade, assim, você tem que se conhecer, saber seus limites, né? Se você ultrapassa seus limites, talvez você deixe de ser produtivo também. É manutenção do corpo, né? A primeira coisa que você tem que fazer é se conhecer, né? Tem vários métodos de administração. Eu acho que assim, é meio ímpar isso daí. Cada administrador tem seu método, né? O meu que eu utilizei foi pelo exemplo. Acho que a partir da hora que assim, você tem uma equipe que agarra a sua ideia. Hoje, por exemplo, eu tenho uma empresa que é super difícil de tocar aos olhos dos outros. Eu não acho. Até porque a empresa ela roda sozinha. A empresa que mexe com motorista de caminhão, fácil, como vocês sabem que são. Eu sou motorista, eu posso falar, né? Tem um negócio aqui que eu posso falar é disso. Então, motorista de caminhão que roda o Brasil inteiro, um negócio bem complexo, não está delimitada uma área específica, ou seja, você não está vendo aquilo, não tem como estar coordenando diariamente, o cara não bate ponta ali todo dia, dá um joinha para você ali, um bom dia e vai trabalhar, depois no final do dia dá um tchauzinho, bate o ponto e vai embora. Não é um negócio desse jeito. E assim, o negócio roda. O negócio roda porque assim, a equipe abraçou o negócio, né? Eu tenho pessoas hoje lá que eles conduzem o negócio comigo ou não. Eu falo que a empresa são eles, né? E aí é uma gestão mais por exemplo, que o pessoal sempre seguiu o exemplo e não mudou nada na cultura do negócio. Cultura é um negócio forte, né? Se vocês tiverem alguma coisa para investir, invistam na cultura. Porque uma cultura forte anda sozinha. Maravilha. Se alguém tiver mais alguma pergunta, assim que a gente finalizar, eu vou abrir para algumas perguntas, umas 2, 3, beleza? Então, vamos lá. Elias, segundo o último levantamento da FAO, a gente vê isso frequentemente, né? Até 2050, a população mundial vai chegar em torno de 10 bilhões de habitantes. E isso, a gente tem que elevar a produção de alimentos em torno de 60%, 70% do que existe hoje. Então, isso é um enorme presente para nós que estamos no agro, que estamos no Brasil, né? Um país com enorme potencial geográfico, potencial climático, tecnológico, e isso gera oportunidades para todos nós. O que você pode falar para todos os profissionais do agro, seja eles empreendedores ou não, que as oportunidades virão. Isso é fato, né? Como que nós podemos aproveitar essas oportunidades? Bom, falando um pouco do 10 bilhões de habitantes, a gente tem que entender a capacidade financeira dessa habitação, né? dessa população. Porque assim, se a gente tem uma Índia que tem 1 bi e 300 milhões de habitantes, numa condição financeira como tem a Europa, assim, a gente não tem condição nenhuma de alimentar esse pessoal. Então você tem que analisar tanto a evolução do número de pessoas quanto a evolução financeira dos países, né? Se a gente pensar o que virou a China dos últimos 60, 70 anos, o consumo se deu na melhoria financeira do chinês, né?
Aí se a gente olha para dentro de casa aqui, tem vários estudos em andamento sobre o avanço da agricultura em cima de área de pecuária, porque existe um apelo mundial em relação ao desmatamento, que é louvável, né? A sustentabilidade, né? E assim, a gente tem uma quantidade de área de pastagem que consegue ser transferida para a agricultura enorme, né? Nós tivemos um avanço aí no exercício 20 e 21, no 21 para 22, aí de 4 milhões de hectares, né? Então, quando você fala 4 milhões de hectares, gente, isso aí nós estamos falando de um avanço de 10%, né? Em 2 anos, na agricultura de lavoura branca, né? Sem derrubar uma árvore. Isso aí foi tudo em cima de área de pastagem. Eu começo com confinamento, eu já estou visualizando assim, o boi vindo para áreas fechadas e a agricultura avançando em cima de área de pastagem. Então, assim, hoje tem até uma fala aí que a gente falou no passado que o Brasil até ajuda, hein? Tô batendo queixo aqui. O Rafael não ajuda, hein, Zé? Então, assim, você tem uma visão que a gente tinha no passado do Brasil até 2030 plantar 30 milhões de sacos de semente de milho, aí interessa o Bené, né, Bené? Falando a língua, né? Esse ano plantou 24,5, né? Então, assim, a gente está avançando rápido. E se você olhar para trás para entender o futuro, nós temos que entender que a agricultura brasileira é da década de 70, né? Começou a se abrir o cerrado na década de 70. Então é muito rápido. Você, quando vai ali na Europa e vê agricultura de 2.000 anos, na própria vizinha Argentina, aí, agricultura de 300 anos, Estados Unidos, agricultura de 300 anos, e nós estamos falando de uma agricultura aqui de 50 anos, gente. Nós estamos uma criança na agricultura mundial. Então, e assim, falando em tecnologias, o Brasil tem acesso às melhores tecnologias do mundo, né? Então, o que se tem de melhor nos Estados Unidos, na Alemanha, vamos falar que são os dois mais evoluídos, o Brasil tem. A matriz é lá, mas nós temos acesso aqui. E se você for na França, por exemplo, não tem. Eu fiquei 2 semanas acompanhando a colheita na França, até para entender o tipo de equipamento que eles usam lá, mas assim, não tem nada a ver. Lá é mais ou menos igual a Baú mexer com horta. Entendeu? O negócio não tem escala. A escala está aqui. E as áreas de pastagem estão aí para ser o futuro do agro brasileiro. Eu acredito que se commodity continuar no preço nessa crescente, lógico que tem limite, mas a gente vai continuar crescendo 2 milhões de hectares por ano. E nós temos no mínimo aí, assim, a curto prazo, mais 30 milhões de hectares para poder avançar em cima de área de pastagem. Maravilha. Lias, em julho desse ano, saiu uma matéria lá na Pipeline, onde o Fernando, ele fala sobre a Valorem ir em 2022 para a Bolsa, né? Sendo a primeira IPO em beneficiadora de sementes. Queria que você falasse um pouco sobre a Valorem, que é uma empresa que a gente estava conversando mais cedo, né? Empresa jovem, de menos de 10 anos de mercado. O que ela representa hoje em termos de importância para o agro e qual que, assim, é lógico que é um movimento, eu não sei se você pode falar por ser um movimento estratégico, né? Mas se puder, compartilha para nós o que está acontecendo, né? O que significa essa movimentação e o que nós temos para o ano que vem. A Valor vamos falar assim, é um empreendimento que a gente foi taxado no início pra caramba e depois ela ganhou ritmo, né?
É uma empresa jovem, uma empresa que começou a sua construção. Lorena até conhece, né, Lorena? Demais. Começou essa construção em 2013, terminou a primeira fase da obra em 2015, fez um plano diretor bacana, assim, para ser a maior planta de beneficiamento de semente do Brasil. E esse plano diretor era para terminar em 2028. Era para ser concluído 4 linhas de recebimento, uma torre, até 2028. Fizemos lá aquele baita estudo que, na verdade, você estuda, mas não bate nada. Ou para cima ou para baixo erra tudo. Como é que pode? Nunca acertei uma. Previsão, tá? Então, assim, e a empresa teve uma aderência bacana do mercado e foi construindo, até que chegou ali no 2018, 10 anos antes do plano diretor, ela construiu todos os espaços que tinha dentro de um terreno de 25 hectares, ou seja, não dá para... Hoje, se você precisar fazer uma casinha de cachorro lá, tem que fazer no vizinho. Então, assim, aí já veio investimento em planta de cliente, investimento em planta no Mato Grosso. E esse negócio não vai parar. Isso aí a gente entendeu que não vai parar. Só que é um negócio, é um saco sem fundo, né? Eu junto até as pratinhas e jogo lá dentro, mas você não vê nem o barulho no fundo do saco. Tudo que você pega, são várias empresas no negócio, você junta dinheiro de todo mundo, põe lá dentro e o dinheiro evapora. No mesmo momento, hoje a gente está construindo uma planta de beneficiamento de soja no Mato Grosso, uma linha de recebimento de milho e mais uma torre no Mato Grosso. Ou seja, isso é um desintegrador de dinheiro. Então daí é que surgiu a ideia, falar assim, vamos buscar investidor. Qual que é a melhor maneira de buscar investidor? Vamos para a Bolsa. Então esse é o objetivo do negócio, é estratégico, é trazer dinheiro para o caixa para continuar investindo, porque não vai parar. Então nós estamos falando aí, Brasil produzir 30 milhões de sacas até 2030. Capacidade fabril do Brasil hoje, dentro da melhor janela, é 25 milhões de sacas. Os 24,5 que vendeu esse ano, a Valor fez 4, e com esses investimentos aí vai fazer 6,5. Já está contratado, a gente está fazendo as obras, porque primeiro você vende o contrato, depois você faz a obra. Com relação a, tipo assim, que a Valor tem concorrentes. Hoje ela tem 80% do mercado e o 20% em 2 concorrentes. Porque o restante ela concorre com seus próprios clientes. Os clientes também têm fábrica. Vamos usar um exemplo, né, Bené? KWS é cliente da Valorem. Só que ela tem a fábrica dela. E mesmo assim é completa na Valorem. Eu acredito que é uma tendência do mercado, o mercado reduzir CAPEX, meus clientes, por exemplo, vender planta para eu operar a planta dele para ele. Ele põe dinheiro no bolso, normalmente são empresas que têm um processo muito pesado, processo pesado traz custo alto, e hoje eu tenho cliente, por exemplo, que ele não consegue fazer com o meu custo, né? O valor que ele faz na minha planta é mais barato do que ele faz dentro da planta dele com o CAPEX dele, entendeu? Então tem muitos estudos do cliente vender o CAPEX dele para o prestador de serviço. Isso foi um movimento que aconteceu no passado, com a colheita, com o transporte, com o despendoamento. Agora é só mais uma etapa da produção de semente, entendeu? Só que, assim, são ativos com valores diferentes, né? Quando você pega uma colheitadeira ou um caminhão e pega uma planta de beneficiamento, então, assim, leva um montante maior, né? Muito maior. É. E a gente vem num esforço aí de 10 anos de investimento e até hoje, como eu te disse, um negócio é um saco sem fundo. Você põe e não enche. Porque são cifras importantes, né, que você tem que investir até pôr uma planta dessa para rodar. E como é prestação de serviço você tem que ter uma planta melhor que a planta do cliente, né?
Ele aceita pegar o produto dele, levar para a planta dele, que às vezes é uma planta da década de 70, mas não aceita levar para a sua planta se não tiver alta tecnologia, garantias, porque nós estamos falando do produto nobre dele e hoje é mais caro do que... A gente está achando às vezes que o boi está caro, mas milho de semente é mais caro que o boi. Por quilo, é 1.000 conto um saquinho de 13 quilos, né? Então o quilo de semente é mais caro que o quilo de picanha. O investimento sempre anda na frente, né? A gente sempre trabalha com um pouco de capacidade a mais, até para encurtar a janela, porque você tem algumas perdas de produção quando você sai muito fora da janela. E quando eu falo por isso que um dos motivos da gente ter sido chamado de burro lá no passado e doido agora é porque a capacidade naquele momento ela sobrava 20% de capacidade naquele momento lá no 2013, 15. Então o investimento sempre anda na frente. E o Brasil vem tendo investimentos, hoje nós temos uma empresa que é a maior do mundo, que é concorrente nossa, que chama Remington, como diz o pessoal lá dos States, eles são americanos, eles têm América do Norte, eles têm México, eles têm Brasil, Argentina, eles têm Europa, Rússia, e assim, também estão dispostos a investir. Nos dias Elias compra ela. Piada boa. Eu acredito bastante na expansão do Brasil, em questões do agro. E assim, uma coisa que a gente precisa se colocar é a força do brasileiro. O quanto o brasileiro é trabalhador, o quanto o brasileiro entrega. Nós não buscamos, para falar a verdade, nem visitar cliente a gente não visitou. E assim, o cliente trouxe a demanda e falou assim, ó, tá aqui no colo, se vira, eu quero você lá. Entendeu? Porque assim, os caras não conseguem quem entrega com qualidade para eles lá. E é um cliente só que movimentou a ida, tanto para Chile, Argentina e leste europeu, tudo o mesmo cliente. Vamos falar assim, nós fomos intimados a fazer esse esforço para atender eles lá fora. Não foi um negócio... Nós não fizemos um business plan para isso, não. Isso aí, na verdade, eu tentei correr desse negócio e não teve jeito. Por quê? Porque o brasileiro entrega, cara. Se você comparar um operador brasileiro com um operador romeno, nada a ver. Produtividade é 3-1. E aí, assim, nós temos essa síndrome de vira-lata, de achar que tudo aqui é ruim, tudo aqui é pior. Pelo contrário. Eu que já visitei o agro nos 4 cantos do mundo, tirando a tecnologia do americano, o americano é muito disciplinado, né? Ele tem o horário dele de trabalho ali, começa às 8, acaba às 16. Ele não excede o horário. Enquanto ele está ali, ele está firme trabalhando. Mas o brasileiro não, o brasileiro começa às 4 da manhã para 10 horas da noite. É um bicho a ser estudado. O pessoal põe muito que o brasileiro gosta de samba, carnaval e festa. Não, o brasileiro é muito trabalhador. Principalmente o brasileiro do agro, ele é um povo diferenciado. E os mineiros? Mineiro é bicho desconfiado, né? Como quieto, né, Elias? É bicho desconfiado. A turma fala que negociar com mineiro é fria, né? Pecuária foi um cano, né? Eu vendi boi, não recebi os boi e tive que assumir. Então, é aquilo que eu falei, a gente às vezes toma cada porrada, né? E você tem que saber entender como que é a porrada e como você vai lidar com a porrada, né?
Então nós vendemos a boiada era uma empresa de São Paulo, o pessoal era até ex-banqueiro, e eles não pagaram, assim, se você pegar dinheiro de hoje, 700 boi, você vai estar falando em 4 milhões de reais, né? Aí eu tive que pegar a área deles para receber essa conta. E aí fizemos um contrato de arrenda a longo prazo e acabamos comprando outras áreas também. Viramos não. Estamos pecuarista e estamos agricultor. Amanhã não sei, né? Mas no momento estamos. Mas assim, eu mesmo faço nada, viu, Duval? Quem faz é a turma, né? Aí eu tenho um cara que cuida dessa parte da pecuária, ele cuida da parte da agricultura. A gente faz reuniões diárias, às vezes mais de uma por dia. E eu tenho visitas, vamos falar assim, esporádicas, né? Eu não estou no campo o dia todo. Por um acaso eu fiquei lá uma semana porque o cara viajou, né? Tirar as suas merecidas férias, eu fui cobrir as férias dele. Que bom que ele fez isso para você se divertir um pouco. Não, eu acho que como eu tenho o Fernando, tenho o Marcelo, tenho o Aldo, tenho o Zé, cada um toma conta da sua área e eu sou um regente ali. Eu estou direcionando aquilo que eu tenho de certo para aquele dia, né? Pode ser que no dia seguinte a gente já muda um pouco a direção. E vida que segue. Acho que nem tudo é construção financeira. Acho que isso aí passa, né? Isso aí é mais ou menos... Eu encaro como uma corrida. Mas não é a sua corrida, não. Eu falo, o trabalho é como uma corrida. Você ganha essa construção toda são os troféus. Só que chega num momento que você não vai continuar correndo para sempre, né? Você tem o limite de idade, assim, tem os novos corredores, os novos competidores, aí você vai passar o bastão. Aí você precisa fazer alguma coisa também para compensar tudo que a sociedade te entregou, né? Isso aí a gente tem que ser grato, né? Então, um sonho ser útil para a sociedade. É um desafio. Olha, eu acho que se fragilizar seus filhos vai ser a forma mais eu acho que pior para eles, né? Eu acho que nós pais temos um defeito. A gente quer dar, a gente quer proteger e na maioria das vezes você tira a chance deles de crescer, né? Que você põe eles dentro de uma redoma, você quer dar de tudo, dar segurança, dar isso, dar aquilo. E você tira a chance deles de se justificar, né? E uma pessoa dessa, depois, na sociedade, ela não tem capacidade de competir de igual para igual com a sociedade. De tanta facilidade que você cria, você acaba estragando, né? Pelo menos, eu penso assim. Na minha casa, eu tentei justificar ao máximo, tá? Contando para a Michelle que minha filha foi estudar, eu dei uma bicicleta para ela. Todo mundo imaginava que eu ia dar o melhor carro do momento. Eu dei uma bicicleta. Fui lá no usado, comprei uma bicicleta, falei, tá aqui essa bicicleta. Já fui para a faculdade de bicicleta. Porque aí depois eu emprestei um Fiat Uno. Aí ela habilitou, né? Que ela foi para a faculdade também, eu tinha 17 anos, não tinha nem jeito de dar carro. Aí eu emprestei um Fiat Uno com 200 mil quilômetros. Vidro de manivela, sem ar-condicionado, sem direção hidráulica, daquele pé de boi. Aí eu fiquei observando, ela andou no carro um ano, tinha feito um checklist antes, vi que o carro estava até melhor do que eu tinha colocado, aí eu já senti que ela já poderia, assim, ganhar um carro novo. Aí, quando ela recebeu o carro novo de presente, foi até aniversário dela,
ela achou aquilo maravilhoso. Por quê? Porque ela conheceu os ruins para trás. Deu valor. Hoje ela vai para a faculdade de bicicleta porque ela acha um saco ter que pegar e dar carona para todo mundo, levar todo mundo em casa. Eu só virei motorista de Uber. Aí ela arrumou uma bicicleta e continua de bicicleta e o carro fica lá. Ou seja, para ela não é dificuldade, entendeu? Então ela entendeu essa rusticidade. Então, porque assim, você só vai entender quando tá bom se você conhecer o ruim, né? O contrário também é verdadeiro, né? Se você pegar e tem só facilidades e, vamos falar assim, tudo muito fácil, muito na mão, qualquer dificuldade fala, acho que o mundo está acabando, né? Eu acho que esse negócio aqui é uma ferramenta magnífica, mas também isso atrapalha bem as pessoas, se mal usado. Elias, para a gente encerrar essa a última pergunta, não menos importante, mas é uma curiosidade, acredito que minha e de muitas pessoas. Onde você se vê daqui 10 anos? Onde que você quer chegar? Até onde que você quer chegar e o que são os próximos passos para que tudo isso aconteça? Olha, é uma pergunta que eu não sei te responder. Porque quando eu comecei, eu só queria comprar um 1513 verde para eu trabalhar, né? E você vê o que virou. Eu nunca comprei o 1513 verde e continua aí essa jornada, esses últimos 30 anos. Não, eu não sei, eu só sei que não vai parar, né? Eu não vou parar, o negócio também não vai parar. Eu não consigo me imaginar daqui para os próximos 10 anos, 20 ou 30, para falar a verdade para você, eu tenho uma visão hoje até dezembro, que eu estou traçado até dezembro. Mudou o 1º de janeiro aí, eu já não sei muita coisa do ano que vem, é outro plano, né? Eu sempre faço isso, tiro um tempo no final do ano e traço um ano seguinte. Nada mais que isso. E nunca, pode ter certeza que o caminho nunca é igual àquilo que é traçado, né? Sempre tem as mudanças. Mas certo é que eu não vou parar. Eu acho que os negócios estão pouco. Mas eu tenho a consciência que tá chegando o tempo das novas energias. Eu falei isso com a Michele hoje. Pessoal mais jovem, que tem mais energia, eu acho que também é a oportunidade deles de fazer a história deles, né? Acho que a gente, quando encerrar essa história, é uma história bacana. Porque primeiro que foi uma história que a gente não trilhou ela, né? Ela veio sendo moldada dia a dia, com as dificuldades de cada dia, e hoje quando eu olho assim a turma empolgada, cara, só tenho orgulho, né? Só gratidão. Muito obrigado. Acho que esse painel, a gente você contando um pouquinho da sua história, foi muito importante para nós, para todos nós, né? A gente aprendeu mais, a gente sai com certeza melhor do que nós chegamos com a palestra da Poliana, agora com o painel do Elias, e só tenho a agradecer por ter te conhecido pessoalmente dessa forma. Muito obrigado. Eu que agradeço e espero ter contribuído com algo que possa trazer algo de melhor para todos. Eu aprendi muito com a Poliana hoje. Todo mundo. Obrigado a vocês.